Tem uma frase que soa quase como provocação, e para muita gente, chega a dar raiva. A vida começa aos 40. Como assim começa? E todo o resto foi o quê? Rascunho? Só que é aí que a coisa fica interessante. Porque essa ideia não é derrota nem decadência. É um choque de realidade. Tipo quando a gente descobre fatos sobre o universo que viram o mundo de cabeça para baixo. Jung sugeria que os primeiros anos são um período de pesquisa, um treino, um laboratório, e que a verdadeira virada acontece quando a pessoa finalmente para de viver no automático e começa a se enxergar de verdade. Sim, é contraintuitivo, mas faz sentido. E vamos ser honestos. Muita gente chega na meia-idade com tudo certo por fora, mas com um vazio esquisito por dentro, como se estivesse explorando o universo com um mapa desenhado por outra pessoa. Aí vem as perguntas. É só isso? Eu tô vivendo o que eu quero ou o que esperam de mim? O mundo chama isso de crise, mas e se for despertar? E se essa inquietação for só o convite para descobrir curiosidades sobre o universo interno? Aquelas partes escondidas, engolidas, reprimidas, que ninguém ensinou a lidar? Porque no fim, tem curiosidades que não estão no céu, estão dentro. E aqui está a promessa, quando a pessoa entende como a mente funciona, persona, sombra, individuação, ela ganha uma chave que muda o jogo. Ela começa a ver padrões, enxergar escolhas antigas e perceber verdades sobre o universo pessoal que estavam bem na cara, só que ignoradas. É como descobrir curiosidades sobre o espaço e, de repente, tudo fica mais claro. Não é tarde demais. É finalmente a hora certa. Agora, a pergunta que pega é: e se o melhor da vida não estiver depois, mas estiver escondido atrás do que você ainda não teve coragem de encarar? Carl Jung jogava uma ideia na mesa que parece polêmica de propósito. A vida realmente começa aos 40. Até lá, a pessoa estaria em modo pesquisa, como quem junta curiosidades e mapas antes de uma grande viagem. E, olha que curioso, é quase como estudar o universo. Primeiro ela coleta sinais, tenta entender padrões, erra e ajusta a rota. Nessa fase, tudo vira laboratório. Escolhas, relacionamentos, trabalho, um monte de curiosidades sobre o universo da própria vida. É por isso que essa frase soa como fatos fascinantes sobre o universo. Estranha no começo, mas faz sentido quando a mente abre. Só que a cultura costuma vender outra história. Depois dos 40, seria ladeira abaixo, fim de linha, crise, já era. Jung vira a mesa e diz: calma lá. Isso é como achar que o universo termina porque o telescópio ainda não alcançou mais longe. O senso comum trata envelhecer como decadência. Essa visão trata como novo começo, tipo mudar de órbita e enxergar verdades sobre o universo que antes passavam batido. E se a crise for só o alarme, avisando que o roteiro antigo ficou pequeno, igual quando a gente descobre fatos sobre o universo que desmontam certezas antigas? No fundo, é uma troca de lente. Em vez de pânico, curiosidade sobre o espaço interno. E isso muda tudo. O objetivo, então, não é romantizar a meia-idade, e sim mudar a interpretação de fim para despertar. Para começar na prática, a pessoa pode testar uma pergunta simples por 7 dias. O que eu faço por vontade? E o que eu faço por costume? Simples, mas poderoso. Se quiser um empurrão com boa leitura, vale encostar em O Homem e seus Símbolos e Memórias, Sonhos, Reflexões. É como colecionar curiosidades universo com método. E quanto mais ela observa, mais percebe. Existem curiosidades sobre o universo e o sistema solar que parecem distantes, mas explicam bem essa virada de fase. Porque, quando a lente muda, nasce a vontade de entender o antes. E aí entra o próximo passo. Por que os primeiros anos parecem tão focados em construir lá fora e não aqui dentro? Nos primeiros 40 anos,
A pessoa costuma viver como quem está montando um kit de sobrevivência para o mundo, aprende regras, testa caminhos, coleciona vitórias e tropeços. É a fase de exploração, um tipo de expedição cheia de curiosidades, em que ela descobre, na prática, como as coisas funcionam. Trabalho, amor, dinheiro, família, status. Ela vai construindo uma identidade por fora, como quem desenha constelações para entender o universo. Aqui eu sou bom, ali eu falho. Isso combina comigo. E quanto mais experiências ela acumula, mais parece que está juntando fatos sobre o universo pessoal. Pequenos sinais que, somados, viram um mapa. O detalhe é que esse mapa, no começo, quase sempre aponta para fora, porque é ali que o mundo aplaude. Nessa etapa, a motivação geralmente é externa: ser aprovado, ser admirado, dar certo, cumprir expectativas da cultura e da família. É como se a vida virasse um painel com metas visíveis: cargo, salário, casa, relacionamento bonito por fora. E pronto, segue o jogo. Só que isso tem um truque. Muita gente confunde aplauso com paz, e aí começa a colecionar conquistas sem sentir aquele clique por dentro. Para não cair no piloto automático, uma prática simples ajuda. Antes de dizer sim para algo, perguntar: isso é meu? Ou é só para eu não ser julgado? Uma das curiosidades sobre o universo interno que ninguém ensina na escola. Porque se ela não percebe, passa anos orbitando metas que nem foram escolhidas por ela. E as perguntas da juventude: quem sou eu? O que vai me fazer feliz? Até aparecem cedo, mas as respostas costumam sair meio incompletas. Não por burrice, mas porque ela ainda está se formando enquanto tenta entender a vida. É como tentar explicar o universo olhando por uma fresta pequena. Às vezes ela escolhe um caminho só porque parecia certo, ou porque todo mundo faz, e depois descobre novas curiosidades sobre o espaço do próprio desejo. Um exercício prático que clareia isso é escrever 2 listas: o que eu quero de verdade e o que eu quero para parecer bem. E comparar sem se culpar. E quando essas listas começam a divergir, adivinha? É aí que o próximo tópico entra. Por volta dos 40, o mundo externo perde um pouco do brilho e surgem perguntas que ninguém consegue mais empurrar para debaixo do tapete. Por volta dos 40, acontece um fenômeno silencioso. Metas antigas começam a perder o gosto, como comida que antes era deliciosa e agora parece sem sal. Subir na carreira, agradar todo mundo, cumprir o script certinho. De repente, isso pesa mais do que motiva. E surge aquela sensação estranha, quase uma das curiosidades fascinantes sobre o espaço. Como eu cheguei tão longe? E ainda assim tô meio vazio. Muita coisa começa a aparecer dirigida por definições de outros: família, cultura, rede social. E aí a pessoa percebe que viveu anos seguindo uma bússola que não era dela. É um choque parecido com descobrir verdades sobre o universo. Você não consegue desver depois. Esse ponto não costuma ser uma explosão. É gradual, como água pingando até abrir um buraco na pedra. Às vezes começa num aniversário, numa mudança de emprego, numa noite acordado olhando o teto, ou numa conversa boba que acerta em cheio. A pessoa se pega pensando: é só isso? Eu tô vivendo a vida que eu quero? Ou a vida que eu aprendi a querer? Perguntas simples, mas poderosas como fatos fascinantes sobre o universo. Um jeito prático de lidar sem drama é fazer um check-up de sentido mensal. Escrever o que dá energia, o que drena, e o que ela faz só por obrigação. Porque quando ela transforma a angústia em observação, vira investigação. E investigação gera clareza. A sociedade chama isso de crise de meia-idade e pinta como colapso, como se fosse defeito de fábrica. Mas a leitura aqui é outra. Pode ser um convite para realinhamento e autenticidade, não um incêndio inevitável. É como trocar de telescópio. Não é que o universo ficou pior. É que agora ela enxerga mais.
e isso traz curiosidade sobre o universo que antes ficavam invisíveis. Se quiser um passo concreto, ela pode fazer uma pergunta antes de dormir por 7 dias. O que eu estou evitando sentir? E anotar a primeira resposta, sem censura. E quando essas respostas começam a aparecer, fica impossível não esbarrar no próximo tema. A tal identidade social que a gente usa para funcionar. A máscara que Jung chamou de persona. Jung chama de persona aquela máscara que a pessoa aprende a usar para funcionar no mundo sem levar pancada o tempo todo. É o jeito de falar certo na reunião, a postura de tô bem mesmo cansado, o papel de responsável, forte, competente. Tudo isso ajuda a navegar. Ela vira uma espécie de traje espacial. Sem ele, o mundo lá fora pode ser hostil. Com ele dá para explorar esse universo social com mais segurança. E, convenhamos, a persona é útil. Ela organiza a vida, dá direção, ajuda a ganhar respeito, construir caminho e pertencer. É uma das grandes curiosidades sobre o universo humano. A gente precisa de papel social para viver em grupo. Na primeira metade da vida, a persona funciona quase como um manual de sobrevivência. E tudo bem. A pessoa aprende o que é valorizado, o que é esperado, o que pega bem, cria reputação, rede, estabilidade. Ela monta a casa, constrói a carreira, assume compromissos e muitas vezes vira referência para outros. Olha só que fatos sobre o universo da vida adulta. Só que tem um ponto-chave. Persona não é o eu inteiro. É só a parte treinada para ser aceita e para dar resultado. É como confundir o mapa com o território útil, sim, mas incompleto. O problema aparece quando a pessoa se identifica demais com a persona e esquece que aquilo é um papel, não a essência. Aí, na meia-idade, surgem fissuras. Os papéis começam a apertar, como roupa que servia aos 20, e agora limita o movimento. Ela pensa, eu sou isso mesmo, ou eu só aprendi a ser isso. E essa pergunta vira uma das curiosidades do universo que não deixa dormir. Uma prática simples ajuda a abrir espaço. Listar meus papéis. Profissional, pai, mãe, parceiro, amigo, e ao lado, escrever o que eu sinto que não cabe aqui. E quando esse não cabe aparece, o próximo tópico chega batendo na porta para se tornar inteiro. Ela vai precisar integrar partes que foram empurradas para o escuro, a tal sombra. E aí começa a individuação. Quando Jung fala de individuação, ele não está falando de virar alguém melhor para impressionar. Ele está falando de algo mais raro, tornar-se inteiro, como quem finalmente junta peças que passaram a vida toda separadas. É um processo que começa quando a persona já não dá conta sozinha. E a pessoa percebe que existe um universo interno enorme, ignorado por décadas. E aqui entra uma das maiores curiosidades sobre o universo humano. Aquilo que a gente evita olhar. Continua existindo e pedindo espaço. A individuação é, basicamente, parar de viver como recorte e começar a viver como totalidade. A sombra é o nome que Jung dá para esse pacote de coisas empurradas para fora da consciência: medos, inseguranças, raivas, desejos não vividos, talentos esquecidos. Não é o mal. Muitas vezes é só o que foi considerado inconveniente, feio, fraco ou não aceito lá atrás. Por exemplo, alguém que virou o forte da família pode ter enterrado o direito de pedir ajuda. Alguém bonzinho demais pode ter enterrado limites e firmeza. Um jeito prático de começar a perceber a sombra é observar gatilhos. O que me irrita demais nos outros, porque, às vezes, é espelho. Sim, dói, mas é ouro. É quase como caçar fatos fascinantes sobre o universo. Você acha que está vendo longe, mas está descobrindo o que estava perto o tempo todo. Encarar a sombra pode doer, porque mexe com vergonha, arrependimento e com a história que a pessoa conta sobre si mesma. Só que a meia-idade costuma acelerar isso. O velho modo de vida perde sentido.
e aquilo que foi ignorado começa a cobrar juros. E não adianta correr, porque a vida fica criativa. Ela coloca situações que obrigam a pessoa a se ver, como se fossem curiosidades sobre o espaço empurrando o astronauta para olhar o painel. Uma ação simples e poderosa é escrever 2 frases por uma semana. Eu finjo que não me importo com... E no fundo eu queria. Sem filtro, sem teatro. E quando essas verdades aparecem, o próximo movimento acontece naturalmente. O foco começa a mudar. Sai a correria por conquistas externas e entra a busca por significado interno. E até a ciência ajuda a entender por quê. Depois desse encontro com a própria complexidade, a pessoa percebe uma virada. Antes era fazer mais, provar mais, ganhar mais. Agora começa a ser viver melhor, sentir verdade, fazer sentido. Não é preguiça, é maturidade, como se o universo interno pedisse prioridade, e não só o placar externo. A ambição continua existindo, mas fica mais seletiva. Ela quer qualidade, não só quantidade, coerência, não só aprovação. E aqui vai uma das grandes curiosidades sobre o universo da vida adulta. Muita gente só descobre o que importa quando percebe o que não importa tanto assim. É a troca do eu preciso parecer pelo eu preciso ser. Tem também uma explicação que muita gente acha curiosa e até útil com o envelhecimento. Tende a haver mais equilíbrio emocional e regulação, menos reatividade e mais reflexão. Em termos simples, o cérebro vai ficando melhor em frear impulsos e escolher com calma, especialmente quando a pessoa pratica autoconsciência. Isso ajuda a tomar decisões alinhadas a valores, e não só ao medo do julgamento. Um daqueles fatos sobre o universo do comportamento que mudam a forma de viver. Na prática, funciona assim. Antes ela respondia na hora. Agora ela respira, pensa e escolhe. E isso é liberdade. É como trocar foguete desgovernado por nave com piloto experiente, explorando curiosidades sobre o espaço com precisão. O resultado esperado é sair do piloto automático e viver com intenção. E intenção é o nome bonito de eu escolho de propósito. Um exercício aplicável é o sim com critério. Antes de aceitar algo, perguntar isso aproxima ou afasta a vida que eu quero? E decidir sem culpa. Outro é fazer um top 5 valores. Por exemplo, família, autonomia, fé, criação, saúde, e usar isso como bússola quando bater dúvida. Tipo mapa de curiosidades fascinantes sobre o espaço interno. E quando a pessoa começa a viver por valores, ela inevitavelmente percebe um custo. Para ganhar sentido, vai precisar desmontar algumas coisas. Identidades, metas, até relações. Aí entra o próximo tópico, o tal desmantelamento que parece perda, mas pode ser o caminho mais direto para a liberdade. Chega um momento em que a pessoa entende o preço da autenticidade para nascer uma versão mais verdadeira. Algumas versões antigas precisam morrer, e isso assusta. Ela pode ter que abandonar objetivos que já não fazem sentido, largar a necessidade de agradar e até rever relações que só funcionavam quando ela cabia num papel. Por fora, parece perda. Por dentro, muitas vezes é alívio. Mas como todo upgrade, dá aquela tela de carregamento meio caótica. É por isso que tanta gente chama de crise. O velho desaba antes do novo ficar pronto. E a mente odeia obras em andamento. Só que no fundo, isso é uma das grandes curiosidades sobre o universo humano. A bagunça nem sempre é fim. Às vezes, é reorganização. Essa fase pode ser vista como um desmantelamento, desmontar quem a pessoa achava que deveria ser, para abraçar quem ela é, de verdade. É uma ideia que conversa com o que Brené Brown explora sobre vulnerabilidade. Não dá para viver inteiro escondendo partes essenciais. E aqui entra Viktor Frankl, com a busca de sentido, e Maslow, com a autorrealização na meia-idade,
cresce a urgência de uma vida que valha por dentro, não só por fora. Na prática, é trocar a pergunta o que vai me fazer parecer bem por o que vai me fazer dormir em paz. Uma das verdades sobre o universo da maturidade. E curiosamente, quanto mais sentido aparece, menos a pessoa precisa de plateia. Para aplicar isso sem drama, ela pode começar pequeno, escolher uma área da vida para desmontar com carinho, rotina, trabalho, amizades, hábitos, e ajustar uma peça por semana. Exemplo: se o trabalho virou prisão, ela pode estudar transição com livros como Essencialismo do Greg McKeown e Comece pelo Porquê do Simon Sinek, e criar um plano realista de mudança. Se o problema é falta de sentido, práticas simples ajudam: voluntariado uma vez por mês, mentorar alguém mais novo ou entrar num projeto criativo que estava engavetado. Isso vira combustível. E aos poucos, nasce a recompensa. Mais satisfação, mais liberdade, menos preocupação com o que vão pensar. Aceitação da própria luz e sombra, como se ela entendesse novos fatos sobre o universo de si mesma. E aí fica a ideia final no ar. Aos 40, ela não tem todas as respostas, mas começa a fazer as perguntas certas. E é justamente daí que a história inteira ganha força. Agora que tudo ficou mais claro, vem a parte que separa quem só assiste de quem realmente muda. O que você vai fazer com isso? Porque entender Jung não é para colecionar teoria bonita, é para encostar a mão na própria vida e ajustar o rumo. Se você percebeu que passou anos seguindo um script que nem foi você quem escreveu, então a pergunta não é por que isso aconteceu, e sim, qual é o primeiro passo pequeno e real que você pode dar hoje para viver mais do seu jeito? Pensa comigo, onde você está usando a persona como armadura o tempo todo? Em que área você finge que está tudo bem, mas por dentro sabe que tem algo pedindo mudança? E a sombra? O que você vive empurrando para longe? Medo, desejo, talento esquecido, limite que você nunca coloca? Se você tivesse coragem de fazer uma única escolha mais honesta esta semana, qual seria? Escreve isso, nem que seja num bloco de notas. Porque às vezes a transformação começa com uma frase simples, tipo: eu não quero mais me trair para ser aceito. E eu quero te provocar de leve, só de leve. Daqui a 1 ano, você quer estar mais inteiro ou mais confortável? Porque conforto sem sentido vira prisão com almofada. Então aplica. Escolhe um hábito para desmontar um valor, para priorizar uma conversa, para ter uma decisão, para adiar menos. E agora me conta, qual parte mais bateu em você? A persona à sombra? Ou essa ideia de que a vida começa quando você se entende? Comenta aqui embaixo, eu vou ler. Se esse vídeo te ajudou a enxergar curiosidades, fatos sobre o universo, curiosidades sobre o universo, curiosidades, universo, curiosidades sobre o universo e o sistema solar, verdades sobre o universo, curiosidades sobre o espaço, fatos fascinantes sobre o universo e curiosidades fascinantes sobre o espaço. Sim, porque entender a mente também é explorar um universo inteiro. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a melhor parte dessa jornada é continuar descobrindo passo a passo o que você ainda não viu sobre você mesmo.